Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Dólar cai no pregão de hoje depois de fechar a R$ 4,18, maior valor desde a criação do Plano Real. Veja os efeitos para as commodities. Representantes dos arrozeiros e do governo federal debatem soluções para o endividamento agrícola durante audiência pública na CNA. Segundo dia do encontro da cúpula do BRICS acontece hoje em Brasília. Evento reúne líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Governo de Mato Grosso do Sul publica no Diário Oficial do Estado aumento da alíquota do Fundersul. Medida começa a valer a partir de hoje. Na previsão do tempo, depois de mais uma noite de temporais no sul do país, chuvas devem migrar para o sudeste e centro-oeste brasileiro neste feriado. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, fala com a gente por Skype e explica qual deve ser o cenário para as commodities nessa reta final de 2019. Antônio, primeiro eu queria que você explicasse quais foram os motivos aí para o dólar ter atingido o patamar de R$ 4,18 no fechamento do pregão de ontem. A gente já falou aqui alguns motivos, queria ver se você concorda com eles. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Olha, concordo plenamente com o resumo que vocês fizeram. A primeira coisa que eu acho que nós temos que, sempre que a gente olha para a taxa de câmbio, a gente tem que entender, o câmbio está do jeito que está, por uma questão conjuntural ou por uma questão estrutural, ou as duas coisas, né? E acho que a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, para tentar enxergar a tendência, está fora do seu patamar. Se nós olharmos a média, Kelly, da taxa de câmbio desde o Plano Real para cá, né, desde o período flutuante, a média da taxa de câmbio é 2,51. Se nós estamos com um câmbio próximo de 4,20, eu não posso dizer que nós estamos dentro de um patamar de normalidade. Normalidade é a média, 2,51. Se nós estamos acima de 4, tem alguma coisa estruturalmente diferente. E esse estruturalmente diferente tem a ver com a crise econômica que o Brasil ainda atravessa. O que aconteceu no país foi grave, o que aconteceu nas finanças públicas brasileiras foram graves, os efeitos, então nós não temos como não pensarmos nisso. Além do mais, nós temos questões conjunturais importantes. A disputa entre Estados Unidos e China é muito forte para o atual nível da taxa de câmbio. E aí, deixa eu fazer um parênteses para o nosso telespectador, Kelly. Sabe por que Estados Unidos e China não se acertaram agora? Porque a China não quis comprar mais commodities agropecuárias dos Estados Unidos. Isso é muito importante para nós. Porque imagina se o custo desse acerto é a China ter que comprar mais dos Estados Unidos. Em consequência, vai comprar menos do Brasil. Então, mais um aspecto para nós ficarmos atentos a essa disputa. Além do mais, nós temos isso que está acontecendo aqui no Brasil. O STF reinterpretando aquilo que ele já tinha reinterpretado de acordo com o réu, isso cria insegurança jurídica, isso para o ambiente econômico é péssimo, reflete na taxa de câmbio. Os discursos do ex-presidente Lula incitando a violência, incitando protestos, incitando a crises, isso também é péssimo para o ambiente econômico. E o que está acontecendo aqui na nossa vizinhança, né? O Chile em ebulição, a Bolívia que deu um golpe num presidente golpista, nós temos, enfim, a eleição na Argentina da volta do kirchnerismo. Okay. Então, tudo isso cria para o bloco uma questão bastante complicada de câmbio mais elevado. E, Antônio, qual é o efeito prático aí dessa valorização da moeda americana nas cotações das commodities agrícolas? Boa pergunta, Kelly. Eu vou largar os nossos produtores para o feriadão com uma pulga atrás da orelha. Nós sempre costumamos relacionar, os produtores de uma maneira geral fazem isso, e muitas vezes a gente questiona e eles não entendem, mas vamos lá. Subiu o câmbio, subiu os preços agrícolas. Sempre? Será que é assim? Vou dar um dado para ti, Kelly, para todos os nossos telespectadores. Estamos com a taxa de câmbio em níveis recordes, como você mesmo já mostrou. Só que os preços agropecuários recebidos pelos produtores, acumulado em 12 meses, estão com uma queda de 3,33%. Como é que explica isso? Câmbio subindo e nós com preços mais baixos do que nós tínhamos no ano passado
em 3,33%. Ou seja, nem sempre o aumento da taxa de câmbio favorece os preços agrícolas. Alguns sim, outros não. A soja, com certeza. Aqui no Porto de Rio Grande já estamos em quase R$91 o preço da soja. Momento bom para travar. Agora, será que todos os produtos são assim? Preste atenção, produtor, não perca a oportunidade. Deixou aí uma pulguinha. Agora eu quero te perguntar, os produtores devem aproveitar esse momento para comercializar a safra ou deve esperar? O que você daria de dica aí para os produtores? Depende da produção. Uma soja, com certeza. Um nível de R$91 no Porto, sabendo que o preço de uma hora para outra pode ter uma mudança muito forte, drástica, seja pelo câmbio, que o produtor não controla, seja pelo acerto entre Estados Unidos e China, que o produtor não controla. Ou seja, esses preços podem variar muito conforme coisas que o produtor não controla. Eu olho para o preço, R$91 no Porto, é ótimo. Nós vamos deixar de travar esses preços? De jeito nenhum, tem que aproveitar. Em audiência pública realizada ontem na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, representantes do setor de arroz e do governo federal discutiram soluções para o endividamento agrícola. Um dos tópicos do debate foi o Fundo de Aval Fraterno criado na MP do Agro. Acompanhe. Nós temos trabalhado esse tema há bastante tempo. Está claro que não há recursos do Tesouro para que possamos encontrar uma alternativa ideal para essa situação, mas nós fizemos o pedido de que o Ministério da Agricultura nos apoie para que agora no relatório da MP 897, MP do Agro, nós possamos ter a autorização legal para que o aval, o fundo de aval, possa ser feito pela intervenção do Estado na parte que caberia ao produtor, e isso destrave as linhas tanto próprias dos bancos como do BNDES para atender todo o setor. O Ministério recebeu o nosso pleito e vai levar a discussão técnica dentro do comitê do governo que está tratando da MP, né, e com certeza fica clara aqui uma boa vontade de que possa ser acolhida no relatório do deputado Pedro Lupion. Feito isso, nós poderemos ter a linha sendo repassada para todos os produtores, de setores que tenham problema de clima e de comércio, inclusive de outros setores. Solicitamos então ao governo, ao Ministério da Agricultura, que façam um esforço maior para aprovar então algumas emendas que foram inclusive feitas pelo deputado Jerônimo. Hoje ficou claro aqui que estas emendas são muito importantes, que elas tenham realmente, sejam aprovadas no voto, para nós termos uma efetividade maior com relação à solução para o endividamento. Eu também gostaria de salientar que foi uma reunião muito importante porque nós entramos também numa pauta estrutural, numa questão de mexer em coisas como, por exemplo, o acesso de compra de insumos no Mercosul. Cobramos também uma maior fiscalização com relação à tipificação do arroz, tanto aqui no Brasil como nas fronteiras, principalmente com o Paraguai, em função que a importação de arroz do Paraguai representa aí mais de 50% da importação brasileira. Também solicitamos o apoio do Ministério e tivemos a promessa nesse sentido de se falar com a Caixa Federal para que ela tenha um modelo de renegociação pelo menos parecido com o modelo hoje sugerido pelo Banco do Brasil, que já baixou um pouco aí a sua taxa de juros. Então nós temos que ter também, por parte da Caixa, um esforço nesse sentido. Já saímos daqui com um encaminhamento, inclusive, de um prazo para voltarmos a ter um encaminhamento destes assuntos. No final deste mês de novembro já estará na pauta a votação destas emendas. O destaque agora é que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, na cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial do BRICS, em Brasília, que o governo tem feito o dever de casa para tornar o Brasil cada vez mais atraente para os negócios. A cúpula participa hoje do segundo encontro na capital brasileira. O evento reúne desde ontem líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a manhã, os 5 líderes se reuniram no Itamaraty em 2 sessões, uma fechada e outra aberta, com transmissão ao vivo. Em seguida, iniciaram um diálogo com empresários e com o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Ao fim do encontro, os países devem emitir uma carta conjunta. Segundo fontes do Itamaraty,
a declaração deve avançar sobre pontos sensíveis da geopolítica mundial, como as mudanças climáticas e os conflitos no Oriente Médio. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que cada vez mais quer fazer negócios com os países do bloco e que os chefes de Estado são cartão de visita um para o outro. Ele acrescentou que o encontro é uma oportunidade para contato direto e aproximação econômica cada vez maior entre os países. Bolsonaro se reuniu no Palácio Itamaraty, em Brasília, com o presidente chinês Xi Jinping. Os governos do Brasil e da China assinaram 9 atos para trabalhos conjuntos sobre investimentos, transporte, saúde, segurança, comunicações e agronegócio. Entre os acordos estão o plano de colaboração na área da agricultura entre os dois países e o protocolo sanitário para a exportação do melão brasileiro e importação da pera chinesa. Bolsonaro não fez menção, no entanto, a um acordo de livre comércio com a China, que já foi citado por autoridades dos dois países anteriormente e tem apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes. Já o presidente chinês pediu a Bolsonaro parceria e ajuda do Brasil para influenciar negócios com países da América Latina e do Caribe. Durante a reunião com o primeiro-ministro Narendra Modi, no Palácio do Planalto, o presidente brasileiro confirmou que vai viajar à Índia em janeiro de 2020. O encontro entre os dois líderes durou cerca de 25 minutos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que está pronto para aumentar a cooperação com países do BRICS para fornecimento de fontes renováveis de energia. O presidente russo se encontrou com Bolsonaro no Palácio do Planalto e afirmou que deseja fortalecer o uso de gás natural e oferecer cooperação no setor nuclear. Putin citou também negócios nas áreas farmacêutica, de exploração aeroespacial e aeronáutica como potenciais próximas cooperações da Rússia com países emergentes. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que o continente africano está aberto para fazer negócios. Segundo Ramaphosa, a criação de uma área de livre comércio na África é uma oportunidade de investimentos para países do BRICS. Ele pediu que líderes dessas nações emergentes se juntem para a melhoria da infraestrutura em países africanos. O governo de Mato Grosso do Sul publicou hoje no Diário Oficial do Estado o aumento do Fundersul, Fundo de Desenvolvimento Rodoviário, que existe há 10 anos no Estado. Com a publicação, o texto aprovado ontem pelos deputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já está em vigor. E segundo a estimativa de produtores rurais independentes, com o reajuste, a alíquota do fundo pode ter um aumento de 75%. Entidades ligadas ao setor agropecuário em Mato Grosso do Sul divulgaram nota de repúdio à medida. Em notas, entidades afirmaram que, contrariando o trâmite habitual de projetos dessa magnitude, a aprovação ocorreu em regime de urgência, sem a devida possibilidade de argumentação técnica das entidades que representam as cadeias produtivas da agropecuária e que comprovaria a não necessidade de aumento do Fundersul. E ressaltaram que o projeto aprovado impacta negativamente toda a sociedade sul-matogrossense e reflete o mais forte desrespeito ao setor agropecuário, um dos responsáveis pelo equilíbrio econômico do Estado. Ainda ontem, produtores protestaram durante a votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na tentativa de impedir o avanço do projeto. Para avaliar toda essa situação e impacto aos produtores rurais em Mato Grosso do Sul, a gente vai conversar com Alessandro Coelho, que é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. Alessandro, você já tem aí uma estimativa do quanto o custo de produção dos agricultores e pecuaristas da região vai aumentar? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, ouvintes do Canal Rural. Realmente foi um banho de água fria no setor produtivo, que agora, principalmente a pecuária, vinha se recuperando de 4 anos de crise, uma crise nunca antes vista, e o governo do estado agora criando de uma forma mais retrógrada, aumentando tributos sobre o setor produtivo e sobre toda a sociedade sul-mato-grossense. Vocês estão trabalhando aí para tentar reverter essa decisão do governo? Nós estamos verificando a possibilidade, tendo em vista que os trâmites foram muito rápidos, não teve tempo para a classe produtora poder se organizar, levar propostas. Inclusive, eu mesmo cheguei a falar com o presidente da Assembleia para
encaminhar, para que pudéssemos encaminhar uma proposta para eles na quinta-feira, mas infelizmente da quinta-feira para ontem não deu tempo de elaborar alguma proposta que fosse fundamentada, que, a bem da verdade, havia uma necessidade de fundamentação para que se revertesse alguns pontos nesses quesitos. Porém, ele não aceitaria negativa genérica. E não tivemos tempo, foi aprovado a toque de caixa e vamos verificar se esses procedimentos legislativos foram todos percorridos ou se houve algum percalço no meio do caminho. Alessandro, eu queria saber se vocês chegaram a fazer algum levantamento de quanto isso pode impactar aí para os produtores da região e do estado. Olha, o impacto hoje na pecuária, que é um impacto maior, seria na faixa de 72% para o gado gordo. Tá? Enquanto que no milho, 46%, soja, 50%, algodão, 50%, isso é sobre um tributo que é cobrado sobre uma unidade de referência, quer dizer, nem com relação aos aspectos das commodities que elas acabam oscilando de forma distinta, eles sofrem correções distintas. A unidade de referências, que a gente chama aqui de UFERMES, que é uma unidade de referência fiscal do estado do Mato Grosso do Sul, ela sofre reajustes independente do reajuste do produto agrícola ou do combustível, no caso. É uma crise colocada que não havia necessidade. Isso afasta os investidores e a médio e longo prazo vai dar problemas para o Mato Grosso do Sul. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.